Vamos começar a nossa live, a live 4 sobre hérnias discais e exercício físico. Vou dar um bom tempo aqui para o pessoal chegar, tá? Eu marquei às 20h57, você foi avisado pela minha secretária, recebeu a mensagem na nossa lista. E então vai entrando, vai aguardando, aproveita aí, quem está começando a entrar, vai acenando e vai mandando aqui para o pessoal, para as pessoas da sua família, para as pessoas que você gosta aí. Esse assunto tá bem bacana, tá? Eu fiz um conteúdo bem legal, tanto para profissional quanto para clientes em geral, pessoas que já foram meus pacientes, que talvez eu não pude explicar tão bem, né? Boa noite, boa noite. Pega esse aviãozinho aqui embaixo, e caminha para as pessoas que você gosta, manda para pelo menos umas 4 ou 5 pessoas e chama ela para live, tá? Hoje a Luana mandou aí para todos os meus clientes uma lista de transmissão, convidando para esse conteúdo porque eu fiz ele com muito carinho. Tenho toda a lista aqui do que tem que passar para vocês, do que eu acho valioso, tanto a população saber, quanto os profissionais da saúde saber, e uma visão um pouco diferente, não é aquela visão de livro, aquela visão de consultório que todo mundo explica a mesma coisa, tá? Uma coisa um pouco mais evoluída, tá? É isso aí, pessoal. Vamos entrando, vamos acenando aí, que todo mundo veja se está me ouvindo bem, tá? Quem está me ouvindo bem ali, manda um joinha, manda um acenando para eu saber que está conseguindo me ouvir legal, tá? A live está bem completa, com bastante conteúdo bacana, uma visão bem macro sobre a saúde do cliente e vai ser 100% focada em hérnias discais e exercício físico. Eu gosto de fazer essa associação sempre com exercício físico, porque eu acredito muito que todo cliente que fez um tratamento, que fez um protocolo de recuperação do movimento, ele precisa dar manutenção, mais até do que as pessoas saudáveis. E aquelas que são saudáveis precisam de fato saber se estão saudáveis, né? Isso acho que é um grande detalhe. A pessoa conseguir ter esse insight de, poxa, será que eu realmente não senti nada que o Murilo falou? Será que eu já não tive um pouco desses problemas? Então é legal, esse é o conteúdo, tá? Eu vou dar mais 2 minutinhos, pessoal, mais ou menos ali para o pessoal estar entrando. A gente combinou por volta das 21 horas, né? Então eu gosto de dar um tempinho para todo mundo estar chegando e pegar o conteúdo bem no começo, tá? Até porque para entrar nesse conteúdo, né, vocês imaginem quantos clientes que eu recebo com esse histórico, né? Com hérnia de disco, com dor, com queixa lombar. E isso é uma infinidade de coisas, é uma linha muito grande. Podem ser várias coisas, mas hoje eu vou explicar para vocês quando pontualmente é característica de uma hérnia, tá? Para quem não recebeu o cronograma, vou dar um toque assim meio por cima do que a gente vai falar hoje acerca do assunto, tá? O que de fato é uma hérnia, só que não aquela visãozinha tradicional da lesãozinha compressiva. Não vou entrar muito nisso, vai ser uma coisa um pouco diferente que eu preparei para vocês, tá? Vou falar um pouco sobre os níveis, não níveis a nível acadêmico, de explicar cada nível de cada hérnia, porque senão isso não vai agradar a maioria das pessoas, nem todo mundo vai entender isso, então não é legal. Vai ser uma visão um pouquinho mais alta, tá? E o impacto disso no exercício. Também vou falar alguns sinais e sintomas, né? Assim, para você ter uma ideia de, poxa, será que eu não estou tendo isso? Poxa, será que aquilo que eu sinto é mesmo uma hérnia? Ou é outra sintomatologia, é outro quadro, é outra coisa e eu estou confundindo as coisas, né? Então eu vou falar sobre os sinais e sintomas da verídica hérnia de disco, tá? Um ponto bem importante da live, eu acho que é o ponto mais importante, melhor dizendo, seria o que não fazer, né? O que jamais você deve fazer, você que é profissional ou você que é cliente, que você que sente o sintoma da dor da hérnia de verdade, né? O que você jamais deve fazer para tentar, vamos dizer assim, amenizar ou aliviar, ou enfim, driblar essa situação problemática da hérnia, tá? É isso aí, pessoal, vamos entrando e vamos deixando um joinha, tá? Já vou começar aí. E vou dar um toque bem legal que eu acho que a maioria não conhece, que é a relação nutricional. Eu não sou nutricionista, não sou da área de nutrição, mas sou especialista em ortomolecular e tenho uma visão macro de como a nutrição, de como a alimentação impacta na sua hérnia de disco, especificamente na sua hérnia de disco, na sua coluna, mas na sua hérnia de disco. Então, é muito interessante se algum profissional da saúde também visualizar isso, porque vai ter uma visão a mais, e para a sociedade em geral vai fazer mais luz ainda, porque a pessoa vai parar de se conectar só naquela situação mecânica que é a hérnia e vai abrir um leque de visão para o que tudo tem a ver com uma hérnia de disco, tá? Olha só, isso ainda tem conteúdo, tá, pessoal? Fora essa parte ali, eu vou falar um pouquinho do tratamento que funciona, e aqui eu não vou ficar falando do meu tratamento. Eu vou explicar para todo mundo uma visão geral de como que a saúde trata
A saúde, eu digo, todos os profissionais da saúde tratam uma hérnia de disco. E qual seria o tratamento mais adequado? Qual seria a linha mais adequada para se seguir em cima de um raciocínio como esse, tá? No finalzinho, mais um pouquinho direcionado aí para os profissionais, mas para todo mundo também, a manutenção do tratamento. Ou seja, o que de fato fazer para manter uma coluna saudável e não ter essa hérnia de disco aumentando, progredindo, indo além, tá? Então é um conteúdo assim que vai ter essa visão também de manutenção. Ah, e o Gugu entrou aí também, ó. Então vamos lá, pessoal. Vou começar agora a live, começando agora às 21h02, tá, pessoal? Dei um brief, uma visão geral para vocês do que vai acontecer nessa 1 hora que a gente vai entregar de conteúdo. Mas antes disso, eu gostaria de contar para vocês aqui um exemplo, ou melhor dizendo, 2 exemplos, mas 2 exemplos que me marcaram muito na minha atuação dentro da história das hérnias de disco, né? Eu me lembro de um cliente, ele deveria ter ali uns 37, 38 anos, um cara bem jovem, bem forte, bem atlético, só que ele trabalhava na construção civil. Um cara que trabalha aí, vocês sabem, né? Pedreiro, vamos falar assim, né? Mas trabalhava na construção civil, um cara muito forte, trabalhava ali carregando tijolo, carregando saco de cimento, e um belo dia ele chegou no meu consultório, né? E com aquele quadro clássico de que é o alerta, aquele cliente que ele com certeza ele tem uma lesão grave na coluna. E aí, obviamente, eu fiz a consulta dele, fiz a avaliação dele, né? A gente sempre duvida do diagnóstico que a gente tem. Nós temos uma primeira impressão do problema, que é normal, né? Você tem um instinto de fazer isso, é autonômico, é voluntário, a gente faz isso, né? E aí eu fiz a avaliação dele, obviamente, para tirar as dúvidas, para ter certeza, poxa, será que é exatamente só aquilo que eu tô vendo? E aí fui lá, avaliei o paciente, e sim, de fato, era todos os sinais e sintomas de uma hérnia. Mas é óbvio que a gente pede daí um exame complementar para saber que grau que essa situação tá. E eu pedi um exame para ele, pedi para ele, olha, você faz o quanto antes, porque realmente não é um quadro tão simples quanto você imagina, e traz para mim o quanto antes. Eu sei que deu ali uma semana, talvez uns 10 dias, ele trouxe para mim, veio já meio que se segurando, literalmente com o apoio da esposa, meio que segurando, entregou o exame, e eu me lembro de puxar assim a primeira lâmina, não, sem laudo, sem nada, só puxar a primeira lâmina. E nessa primeira lâmina que eu não vi a coluna, eu só vi o que a gente chama de cone medular, que é a medula, e o seu envoltório, que é o saco dural. Vocês já vão entender isso aí, tá? Fiquem tranquilos que eu vou explicar isso. Mas imagine que a coluna está dentro de um pacotinho, que sai lá de dentro da cabeça, reveste toda a massa cerebral e vai até o cóccix. Então esse saco dural, esse envoltório, é como se fosse um pacote, ele é cheio de líquido ali dentro. E esse líquido, na imagem, ele aparece branco, né? Então você consegue ver, e um pouquinho mais cinza assim, você consegue ver a medula. E eu me lembro de puxar essa lâmina do paciente assim, e eu olhar lá no nível lombar baixo assim, tudo preto. Mas um cruzado assim, preto enorme. Como se o cone medular viesse até um pedaço, o saco dural viesse até um pedaço e ali tivesse cortado. Como assim cortado, Murilo? Pois é. A hérnia que ele tinha era tão grande, mas tão grande, que literalmente ela não que ela seccionou, não que ela cortou, mas que ela comprimiu totalmente essa medula, que não dava para os fluidos, para os líquidos. Claro, eles passam, mas não de forma tão natural na imagem, né? Então esses fluidos não dava nem para ver, não dava nem para ver. Eu olhei assim para ele, eu olhei assim, cara, você tem uma hérnia gigante, olha aqui, puxei a imagem, expliquei para ele, desenhei para ele, falei, tá, Murilo, e aí? Não tem nenhuma massagem que você pode fazer para mim? Que às vezes a pessoa fala assim, do jeito dela, né? Massagem que você pode fazer para mim? Eu falei, amigo, adiós, ó, tá aqui a requisiçãozinha, o encaminhamento, vou te encaminhar pro meu colega que é cirurgião. Infelizmente aqui deu para você. Pô, mas não tem o que fazer? Deu para você, tá? Aquele nível, pessoal, de hérnia era um nível extremamente elevado, já havia comprimido até a região final da medula, que a gente chama de cauda equina, que são nervinhos que saem. Então a medula vai até um ponto da sua coluna. Se vocês não sabem, a população em geral talvez tenha um pouco de dificuldade para entender isso, mas os profissionais sabem. A medula ela não vai até lá embaixo, lá no cóccix, ela vai até mais ou menos ali no começo da sua lombar, né? Então mais ou menos no final das costelas. E dali para baixo tem nervos, que são, a gente chama de cauda equina. E estava comprimido, totalmente comprimido. Tá? É um quadro totalmente cirúrgico, não tem muito mais que fazer. Infelizmente o paciente ele levou um certo tempo até operar, né? Questões às vezes um pouco difíceis, levou um tempo até operar e infelizmente esse cliente ficou com algumas sequelas. Eu conversei com um neurocirurgião alguns meses depois e ele ficou com algumas sequelas,
principalmente na sensibilidade, no tato da região pélvica, né? Então é uma situação bem desagradável, bem desconfortável. Eu queria contar para vocês essa história de um quadro que não parecia tão grave assim num primeiro momento, na consulta já constatou como grave e foi constatado pelos exames como grave. Num segundo quadro, e aqui só para dar mais um reforço, para vocês não ficarem assustados, meu Deus, mas eu já senti essa dormência, eu já senti isso, eu me pareço com esse quadro. Calma, um outro paciente, olha como a avaliação é importante. Ele estava na academia, musculação, treinamento normal, personal trainer, um profissional que ele pagou para ficar do lado dele, fazendo e orientando os exercícios. Esse cliente estava executando um exercício em que a barra é puxada assim no sentido do pescoço. Tem várias finalidades para o exercício, mas não vou explicar aqui o objetivo, é só para o pessoal entender, era um exercício que puxava aqui. E durante a execução assim, né, já no limite do máximo daquele cliente, na fadiga dele, ele sentiu uma dor muito forte na coluna, mais ou menos nessa altura aqui assim, na coluna torácica, né, um pouquinho mais para baixo, mais ou menos na altura aqui assim do diafragma, e travou. Só que na hora que ele fez o esforço final, que o movimento deu aquele tranco nele, ele travou, ele desmaiou. Literalmente ele desmaiou na academia, tá? Por dor, pelo susto e pela fisgada que ele sentiu na coluna, né? Tanto que esse cliente ele não saiu da academia sozinho, de carro e tudo mais. Foi chamada ambulância. Graças a Deus esse cliente ele teve essa situação, vamos dizer assim, com o máximo de apoio dos profissionais da academia, né? Mas foi numa academia da região. E aí ele teve esse travamento, ele desmaiou e o pessoal chamou o SAMU e coisa e tal. Ele foi para o hospital, fez os exames e nada constou. Nada. Ressonância, radiografia, toda a avaliação dos médicos e nada constou. E aí você começa a pensar assim, pô, Murilo, peraí, o outro cara chega de boa para você caminhando com uma lesão que é totalmente cirúrgica e esse cara, ele trava, cai na academia, parece que realmente agora foi a vez dele e a lesão é grave. E ele não tem nada no exame dele. Exatamente esse é o motivo da live, explicar para vocês todo esse norte que envolve uma hérnia. No caso desse cliente, não era uma hérnia de disco verdadeira, era uma lesão facetária, uma lesão de uma articulação, para você entender, da coluna, que travou naquele momento e deu uma tensionadinha num tecido extremamente irrigado, extremamente importante da coluna, que é aquele saquinho que eu falei, ele assim, da coluna. Então, mais ou menos isso. E a alta compressão daquele tecido gerou toda a dor que ele sentiu. Mais ou menos isso. Não vou entrar a fundo, senão a gente vai perder muito tempo com a história desse cliente. Felizmente ele veio para mim, foram 2 ou 3 sessões, eu não me lembro, foi algo bem rápido. 2 ou 3 sessões, eu lembro que acho que na primeira sessão ele já melhorou muito. A gente corrigiu essa lesão facetária, corrigiu a coluna dele, equilibrou os tecidos, reduziu aquele mecanismo inflamatório e ele seguiu, voltou a treinar normal, sem problema algum. Né? E aqui fica um pequeno aviso aos profissionais da área de educação física para ficarem atentos na execução. Seu cliente pode estar com uma lesão gravíssima na coluna e você pode piorar, ou não, você pode estar extremamente saudável, seu cliente está extremamente bem e você, no excesso, na angústia de fazer um alto rendimento com esse cliente, machucar ele. Tá? Nesse caso, o paciente saiu super bem, felizmente. Bom, pessoal, então já que a gente contextualizou um pouco por cima aqui 2 histórias que envolvem uma situação de hérnia ou não de hérnia, vocês devem estar curiosos para saber todo aquele conteúdo. Murilo, o que de fato é uma hérnia de disco? O que de fato é uma hérnia verdadeira? O que todo mundo sabe, tá? O que todo mundo sabe sobre uma hérnia de disco é aquela velha história. Lá na coluna, você tem os disquinhos da coluna, né? Os discos da coluna que fazem entre várias funções o amortecimento da coluna. E no momento que esse processo, vamos dizer assim, de equilíbrio dessa estrutura, ele cessa, ele acaba, ele perde qualidade, e eu vou afundar mais em cima disso, fiquem tranquilos, você tem uma degradação dele, você tem uma perda desse disco, você tem uma diminuição do espaço desse disco, e ele pode se projetar para a coluna e gerar uma compressão, ok? Só para que todo mundo saiba o que é, de fato, o termo simples para uma hérnia de disco. Existem vários níveis, eu vou entrar a fundo nisso, a respeito desse assunto. Mas isso é o que todo mundo sabe sobre hérnia de disco, o que todo mundo sabe de hérnia de disco, que o disco degradou, que ele comprimiu a coluna e vai gerar um sintoma. Não é esse o meu objetivo de explicar para vocês hoje. O que eu quero explicar para vocês, que ninguém explica, é sobre biotensegridade. Poxa, Murilo, você trouxe uma palavra agora que ferrou com a minha ideia toda. Por que eu quero falar sobre esse assunto? A Cristina deu uma risadinha aqui.
Por que eu quero falar sobre esse assunto? Porque assim, ó, você vai lá no seu médico, lá no ortopedista, por exemplo, faz uma ressonância e constata a hérnia de disco. E ele convence que aquilo ali é o motivo da sua dor. A gente vai entrar mais a fundo se é ou não o motivo da dor. Mas você já se perguntou por que essa hérnia de disco apareceu? Qual foi o fator causal dessa situação? Existem vários inícios, várias causas para esse problema. Mas a formação dela, a formação da hérnia, responde a um mecanismo só. Um mecanismo que envolve esse termo que eu falei, biotensegridade, tá? A palavra tensegridade, ela está ligada à questão de trações e compressões. E biotensegridade está relacionada à questão da vida. Então a vida associada a momentos de tensão e compressão. Essa seria a tradução. Mas vamos trazer isso para a hérnia de disco, para a prática da hérnia de disco. Então vamos lá. Agora você vai entender o mecanismo causal da hérnia de disco. Imagina que você tem uma vértebra aqui, certo? Um osso. E embaixo você tem outro osso. E no meio tem o disco, correto? Antigamente, eu digo não muito tempo atrás, mas antigamente se acreditava que essa estrutura, uma em cima da outra, era aquilo que sustentava você em pé ou sentado, fazendo suas atividades, certo? Algo bem mecânico, algo do tipo um montado no outro. Hoje já se sabe que essas estruturas, assim como todas as estruturas do corpo, é como se elas estivessem, entre aspas, pessoal, flutuando, e essa flutuabilidade, vamos dizer assim, ela está ancorada, ela está estruturada, ligada por vários tecidos. Basicamente o sistema muscular, mas existem mais tecidos. As fáscias, os envoltórios, os ligamentos. E é o equilíbrio dessas estruturas, e como eu falo equilíbrio, gente, não pense em algo equilibrado, balançando. Não. É o equilíbrio no sentido de força dessas musculaturas, tensão desses ligamentos, aspecto dessa anatomia. É o equilíbrio dessas estruturas que gera, de fato, uma coluna firme. Então, quando você evolui com uma hérnia de disco, você evolui com a degradação daquele disco que projetou para o canal e gerou uma compressão, você perdeu esse fenômeno de equilíbrio dinâmico, não é uma coisa paradinha, dinâmico, esse equilíbrio dinâmico, essa tensegridade, essa tensão e compressão que esse tecido recebe, você perdeu ele parcial, total, de forma definitiva ou temporária. Quer dizer, você pode ter perdido isso muito e gerar uma baita de uma compressão, que foi o caso do pedreiro que eu comentei lá atrás, ou não, você pode ter ela totalmente normal, mas durante um movimento X determinado, você fez um movimento e ele se estabeleceu de forma ruim. É claro que no caso da hérnia, isso tem que ser mantido por anos e anos. Uma hérnia de disco não vem da noite para o dia, gente. Não é da noite para o dia. Você entende? Então é um processo evolutivo em que essa perda dessa estabilidade, dessa tensegridade entre uma vértebra, outra vértebra, o disco, os ligamentos e os músculos se perdem, tá bom? Mas entenda assim de forma resumida que quem mantém mais essa biotensegridade é o sistema locomotor. Então são os músculos e as fáscias. Murilo, o que é uma fáscia? Vamos dar só uma explicação rápida, tá, gente? Porque não é o objetivo da live. O músculo é envolvido por um tecido em várias camadas, então no meio do músculo, ao redor de um grupo muscular, né? Por vários tecidos, umas malhas de tecido não tão flexíveis, né? Algumas partes delas são, outras partes não são tão flexíveis. E essas fáscias são responsáveis por transferir a carga, jogar a carga de um músculo para o outro, de uma vértebra para outra, de uma região para outra. Só para que você entenda. Então esse fenômeno de perda da biotensegridade é o mecanismo causal real da hérnia de disco, que talvez nenhum médico, nenhum profissional da saúde te explicou. E talvez você, profissional da área da saúde, seja fisioterapeuta ou educador físico, talvez nem você tenha se tocado. Que quando você perde esse equilíbrio das estruturas, você vai aumentar a carga em uma ou outra, seja na vértebra, no disco, no ligamento, e vai acelerar assim o processo degenerativo, chegando em últimas instâncias a uma hérnia muito grave, como aquela que eu citei no começo no exemplo do pedreiro. Tá bom? Essa seria uma explicação do que é uma hérnia de disco de fato, além daquilo que tem no livro, que vai mostrar os níveis das hérnias, os tipos de hérnias, qual que comprime, qual que não comprime. Mas grava comigo que é a perda desse equilíbrio das estruturas que vai levar a sua hérnia de disco. Por que isso é importante você gravar? Porque lá na frente da live a gente vai conectar isso com outras coisas. Porque eu vou ter que explicar para você o que o que gera a perda do equilíbrio dessas estruturas. O que faz isso daí acontecer? Porque senão não adianta eu explicar que só caiu o desequilíbrio ali, né? Você tem que saber por quê. Certo? Então vamos lá, Murilo.
quais os níveis e qual é o impacto do exercício a respeito dessa lesão, dessa hérnia de disco. Bom, dentro da literatura da literatura eu digo dentro do livro, da anatomia, da biomecânica, existem vários níveis de hérnia de disco, vários níveis. Mas aqui eu não vou fazer uma aula teórica explicando cada nívelzinho com um desenho esquemático. Não é o objetivo da live. Eu só quero que você entenda que quando você tem uma dor nas costas e você faz um exame de radiografia e constatou uma hérnia, essa hérnia ela vai ter vários espectros. Ela tanto pode ser uma hérnia um pouquinho mais central, um pouquinho mais para a direita, mais para a esquerda, mais mediana, ela pode comprimir o nervo, ela pode não comprimir o nervo. Na maioria das vezes, e aqui eu vou dar como base do que eu vejo no meu consultório, 90% dos clientes que chegam para mim com algum histórico de hérnia de disco, seja lombar, cervical, até torácica, né, que seja, não tem, e a primeira coisa que eu mostro no lado para as pessoas, não tem a compressão real do nervo. E eu vou explicar para vocês qual é a sintomatologia real, para vocês saberem quem de fato está aí sentindo uma hérnia de disco verdadeira. Não tem a compressão do nervo, tem apenas a compressão desse envoltório que eu falei lá no comecinho da live, esse pacotinho que reveste e protege o sistema nervoso central. Esse pacotinho, como eu falei, ele tem os nervos e a medula ali dentro, com um monte de líquido. Por que líquido, Murilo? Além de nutrir esses nervos, ele também gera um mecanismo como se fosse um cilindro de pressão, que a pressão ali dentro é muito grande, e quando você tem um trauma, um acidente de carro, por exemplo, esse líquido ele gera uma pressão tamanha que ele evita que esses nervos, esses tecidos neurológicos sofram. Essa é uma das propriedades desse líquido e do seu envoltório. Só para você entender, muitos dos clientes que têm hérnia de disco têm compressão desse tecido. E sim, tem como tratar. Sim, tem como descomprimir. Tá bom? Só para você entender. Então tá, essas seriam algumas ideias de quais são os níveis de hérnia ou como que essas hérnias se comportam, certo? Como elas se comportam. Agora, Murilo, a real pergunta que se faz é qual é o problema para o exercício físico? Bom, vamos dar uma visão geral. O exercício físico, toda atividade, não importa se você faz academia, musculação, pilates, dança, não interessa o que você faça, não interessa. Todo exercício físico ele vai ter propriedades, características de ativação da musculatura, tanto a musculatura que dá o movimento, que faz o movimento, quanto a musculatura que estabiliza o movimento. Quando você faz o movimento, por exemplo, de levantar o seu braço, tem algum músculo movendo o braço para cima e tem um músculo estabilizando o ombro para você mover o braço para cima. Concorda? Pois é, no caso de uma hérnia de disco, todo cliente que tem histórico de hérnia de disco, não interessa se ela é ou não o motivo da dor dele, eu não entrei nesse mérito ainda. Todo cliente que tem um histórico de hérnia de disco, e aqui para os profissionais isso é um alerta, é sinal que ele tem alguma perda nessa biotenseguridade, nesse equilíbrio, você já entendeu isso, essa biotenseguridade ela está acometida, e, de fato, a estabilização do segmento lombar, a estabilização daquela região onde tem a hérnia de disco, está um pouco pior. Então o exercício físico ele tem que ter a propriedade, a característica de evitar ou de prevenir, vamos dizer assim, o aumento desse desequilíbrio. Não faz sentido? Parece que o que eu falei é óbvio, mas não é óbvio não. Tá? Muitas pessoas vão fazer exercício achando que todo exercício é bom. Todo exercício é bom. E não é verdade. Existem exercícios que são específicos, direcionados para manter e prevenir a boa estabilidade da sua coluna. E tem um critério muito refinado, os clientes que já foram no meu consultório e que fizeram um pouco desses exercícios quando indicado, perceberam, muito refinado para manter esse padrão, manter essa qualidade. Poxa, Murilo, mas então me fala, quais são esses exercícios? Bom, gente, daí eu estaria indo muito dentro de uma área de um outro profissional, que é o educador físico. Ele sabe exatamente os exercícios, ou deveria saber quais são os exercícios físicos para a estabilização do segmento ali da lombar ou da cervical. Mas se você é da população em geral e tem histórico de hérnia de disco e não tem dor nenhuma, pensa que o exercício que você está fazendo, ele tem que ter a propriedade de prevenir e evitar o processo de desequilíbrio dessa sua coluna. É claro que se você tem dor, você primeiro deve investigar para saber a causa desse desequilíbrio, tá bom? Eu não vou dar a lista de exercício, até por sinal, se você está curioso por exercício, tem um videozinho que eu fiz no início da pandemia, que está no meu canal do YouTube. Basta você ir lá na aba Vídeos, Playlist, que lá tem uma abinha
com o vídeo só de exercícios para lombar, tá bom? Mas é uma visão geral, aquilo é pouco, tá, pessoal? Precisa de muito mais para poder entender, trabalhar e lidar com um cliente que tem um histórico de hérnia de disco, tá? Tem dica do que não pode fazer? Sim, a pergunta foi agora aqui, tem dica do que não pode fazer? No finalzinho, ou não, um pouquinho mais para baixo desses tópicos aqui, eu já vou falar sobre o que jamais se deve ser feito, tá? Então vai ter sim, vai ter uma lista do que não pode ser feito, tá? Então, pessoal, essa é uma visão geral dos exercícios. Você tem que entender que ele tem que ter essa propriedade preventiva, estabilizadora, para evitar a perda desse desequilíbrio, tá bom? Murilo, quais são os sinais e sintomas de uma hérnia verídica? Poxa, chega num ponto que a pessoa se pergunta, tá, beleza, eu estou entendendo um pouco do que é uma hérnia, entendi um pouco da biotensegridade, entendi que tem um desequilíbrio, entendi que não é qualquer exercício que serve para melhorar isso, e que tem exercícios que são específicos. Show de bola. E quem sabe desses exercícios é o fisioterapeuta no tratamento e o educador físico na manutenção. Tá ótimo, esse é um resumo, eu gosto de fazer esse resuminho na live. Mas quais são os sinais e sintomas de uma hérnia verídica? Bom, vamos lá. O paciente, o cliente que vem para mim com uma hérnia verídica, ele sempre, e eu sempre faço isso, quem já foi meu cliente sabe disso, eu sempre pergunto para ele, amigo, levanta e me mostra como é a sua dor. Como que você sente? Quando existe, cliente, quando existe uma compressão real do nervo por uma estenose, um estreitamento, um estrangulamento do nervo na coluna, esse cliente ele vai ter o trajeto da dor em linha. Então ele pega a dor, eu vou levantar um pouquinho para mostrar, ele pega a dor e ele faz um trajeto em linha, vem aqui assim da região lombar e desce pela coxa. Então esse cliente, ele utiliza o dedo literalmente, e parece que isso é ridículo, pô, Murilo, mas o paciente sabe do problema dele. Não é que ele sabe, mas é que o sintoma que ele tem, só ele tem. O cliente, ele sabe o que ele tem. Só ele sabe. Se você não ouve ele, se você não deixa ele pôr a mão, minha dor é aqui, é nessa linha, você nunca vai saber. Então, a compressão real de um ramo nervoso, de um nervo de verdade, ela é extremamente dolorosa e ela tem um trajeto filiforme. Filiforme quer dizer que é em linha, tá, pessoal? É claro que você de casa talvez não vai saber aonde é o trajeto do nervo ciático, por exemplo, numa compressão lombar baixa, ou do trajeto do nervo ulnar, numa compressão de uma hérnia cervical. Óbvio que você não vai saber disso. Mas basta você perguntar para a pessoa, e você da população em geral, tá, mas é verdade que você tem hérnia de disco? Eu tenho mesmo. Então me mostra aí, quero ver se é verdade. Se a pessoa lhe mostrou essa linha, você pode suspeitar, mesmo que você não é profissional da saúde, tá? É bem claro, uma linha. Outro ponto, e um outro achado que é muito verídico de hérnia de disco, é a sensação de ardência, mas é ardência do tipo, parece que tá pegando fogo, tá? Em uma região da pele, tá? Então, geralmente o paciente tem lá, vamos botar na perna, que seria o meu braço, mas na perna. Ele tem uma área muito específica, assim, circular, geralmente não é uma área muito grande, tá, pessoal? Que é uma área mais ou menos ali, vamos dizer um tamanho assim, para você ter uma ideia. Mas por que é uma área média, Murilo? Porque o nervo que sai da sua coluna, quando ele vai chegar no músculo, ele vai se abrir, ele vai se alastrar em uma estrutura que a gente chama de placa neuromotora, que é mais ou menos assim, o nervo ele vai e ali ele chega, ele abre raminhos e vai numa área do músculo, da pele, da região. E essa placa neuromotora, ela tem um tamanho, ela não é da área inteira do músculo, ela é uma área específica. Então naquela região o paciente vai ter muita ardência, muito queimor, uma sensação de pegando fogo, tá? Que não muda com nada, não muda com nada, nada do que ele faça muda isso. Então esse é um sinal de alerta, um sinal muito forte de alerta de uma hérnia verídica, tá? Mas muitos dos meus clientes que têm hérnia de verdade, ou melhor dizendo, que têm hérnia na coluna e acha que o motivo é a hérnia, eu pergunto, levanta aí, me mostra aonde é a sua dor. E aí o cliente vem com aquela dor assim, ó. A minha dor é assim, ó, essa região toda. Ele passa a mão, ó, ele pega a mão inteira, a minha dor é aqui assim. A minha dor é pontual, ele dá um ponto específico, Ou ele fala, não, minha dor é só lá embaixo da panturrilha, sabe? E ele palpa a panturrilha inteira. Essas dores que são palpáveis com a mão inteira, que não respeitam uma linha, um trajeto, um percurso, dificilmente são hérnias verdadeiras, tá? Pô, Bruno, mas só isso? Basta você perguntar para o paciente, ele vai te dizer qual é a causa? Claro que não, a gente utiliza outros testes, existem testes provocativos,
testes que são feitos no consultório para provocar o cliente, provocar aquela lesão, aquela região, para justamente mostrar se existe uma compressão do nervo, certo? Existe um mecanismo para isso, existem testes confiáveis para isso. E mesmo esses testes, às vezes, eles são alienados. Como assim alienados? Mesmo quando o cliente ele tem uma hérnia verídica, aqui eu vou voltar para uma hérnia verídica, né, pessoal? Mesmo quando esse cliente ele tem uma hérnia que está comprimindo o nervo primeiro, lembra que eu falei que antes de ele comprimir o nervo, ele vai ter que comprimir o envoltório dessa estrutura, que é esse tecido, esse pacotinho. Quando ele comprime esse pacote, já vai dar repercussões, já vai dar sensações, dores, queixas. Só que, é claro, esse pacote, e aqui vem o grande detalhe dessa live que talvez a grande maioria nunca pensou. Esse pacote, como eu falei, assim os profissionais talvez não pensem. Ele começa aqui em cima no crânio, passa toda a face craniana, todo o revestimento da massa cerebral e vai até no cóccix, certo? Você concorda comigo que se esse pacotinho ele tiver uma compressão aqui em cima, no crânio, na região mesmo, ali talvez na região da nuca ou da face, ou não interessa, aqui no crânio, eu não vou entrar muito a fundo do que, mas ele já estiver meio tensionado, meio comprimido, e você somar uma hérnia de disco lombar verídica, vai agravar. Você não acha? São 2 pontos de compressão, um lá em cima e um lá embaixo. Isso por si só já projeta para o tecido da coluna uma compressão muito grande. Esse tecido já vai ficar em sofrimento. Porém, você pode ter começado primeiro com a compressão aqui, há 10, 20, 30 anos atrás. E aí, por N fatores, mais uma compressão lá embaixo. Me faz muito sensato no processo de tratamento, aqui dando só um fiozinho do tratamento, a gente procurar todas as compressões. Todas, podem ter mais de uma, pode ter uma aqui, pode ter uma aqui, pode ter uma na torácica, pode ter uma na lombar. E o paciente vem com hérnia de disco, vem de fato com uma hérnia verídica. Eu cansei de ver isso no consultório, de saber que o paciente ele tinha sim uma hérnia verídica na coluna, explicar para ele, mostrar para ele, falar, amigo, calma, ali não é o seu começo, ali não é o que começou o seu problema. Você tem outros inícios, outros começos para o seu problema. Então você precisa entender isso, a gente precisa localizar, tá bom? Então entenda como é um pouco mais elaborado. Você só vê a hérnia ali, não é o suficiente. Não é o que ele de fato precisa. Ele precisa saber de todo o trajeto que possa comprimir, tá bom? Outro sinal e sintoma importante que tem relação com hérnias verdadeiras para dar mais suporte para você, além da dor filiforme, além da sensação de ardência, formigamento, o cliente que tem uma hérnia verdadeira, na maioria das vezes, quando de fato a hérnia ela comprime, e aqui pode ter vários níveis, quando de fato ela comprime, o cliente eventualmente pode ter mecanismos de travamento da coluna, tá? Não é toda a hérnia que faz isso, Murilo, não é toda a hérnia, tá? Não é toda a lesão de coluna. Mas uma hérnia um pouco mais grave, quando ela está num processo ainda agudo, inflamatório, álgico, ela está migrando, por exemplo, ela está atingindo o nervo, a hora que ela faz isso, o corpo inteiro espasma, contrai para evitar esse processo, para evitar essa migração desse conteúdo do disco, para obviamente não agravar. E infelizmente, muitas vezes quando isso acontece, o que a pessoa faz? Poxa, meu Deus do céu, Murilo, eu acordei, fiquei travada. Fiquei travada e dor na perna, não consegui esticar a perna e dor na perna, e aquela coisa que não passava, certo? O paciente vai lá e toma um relaxante muscular. Vai lá e faz uma massagem. Vai lá e fica apertando na estrutura que está doendo. Mas não é bom fazer isso? Não, essa é uma pergunta bem óbvia, né? Será que é bom mesmo você fazer esse tipo de coisa? Quando você toma um anti-inflamatório, você pega um músculo ali e toma um anti-inflamatório, esse músculo ele relaxa, porque ele baixou a inflamação dentro dele. Ou um relaxante muscular, é claro, né, que é específico para isso. Então você acaba tirando esse espasmo, essa proteção, essa estrutura que toda a região da coluna fez, e do quadril também, é claro, para estabilizar essa lesão. E aí você acaba agravando essa hérnia. Então uma coisa que era para ser positiva acaba sendo muito negativa. Mas é porque você não se perguntou o que de fato fez o desequilíbrio, a perda da tensegridade, perda da organização das estruturas daquela coluna que fazem essa hérnia ficar estável, tá? Então é muito importante entender que quando uma hérnia ela aparece, não é à toa,
Existe um mecanismo e existe uma sintomatologia clássica. Essa sintomatologia clássica ela é caracterizada por aquilo que eu falei. Dor local, numa microrregião, intensa, aguda, em queimação. Também por um trajeto filiforme e, eventualmente, trava. Em casos muito graves, você pode sim ter perda até dos movimentos. Que foi no exemplo que eu citei lá atrás, no começo da live, acerca da história do pedreiro. Beleza? Só para vocês terem uma ideia do que realmente seria uma hérnia verídica. Porém, o que mais chega no consultório não é. Então vamos para uma notícia boa. A maior parte das pessoas que têm dores lombares, que têm histórico de hérnia de disco, não tem uma compressão verídica. O que isso quer dizer? Que aquele exame que foi feito, aquela imagem que foi feita, aquele diagnóstico que foi feito, não é o motivo da sua dor. E isso que eu estou falando não é experiência de consultório, do que eu atendo na minha semana, no meu mês ali, que são várias colunas. Não é disso, é de estudo científico, é base científica. Muitas das dores na coluna têm como início fatores que não são causados pela hérnia de fato, tá bom? Que é o que a gente vai entrar logo abaixo no assunto, tá bom? Bom, pessoal, mas o que eu acho interessante a gente colocar aqui é o que jamais fazer, né? Quais são os cuidados que o cliente que tem uma hérnia de disco tem que ter? Porque eu imagino que as pessoas que estão vendo essa live ou tiveram, ou têm, ou estão com medo de que o que eles têm é uma dor, né? Ou os profissionais que estão vendo, talvez eles queiram se perguntar, poxa, será que o meu cliente de fato tem isso? Né? Já deu para você ter uma ideia de que a hérnia de disco clássica tem uma repercussão clínica, ela mostra achados muito específicos. Essas dores em malha, espalhadas, regionais, em toda a lombar, isso não é uma ciatalgia, isso não é uma hérnia de disco, isso não é uma compressão verídica. Tem outras funções, tem outras causas. E eu vou tentar explicar algumas delas para vocês. Mas vamos falar do que o paciente que está em casa, que tem hérnia de disco, de fato, não deve fazer. Bom, a maior parte das hérnias de disco, a gente sabe que elas são posteriores, então elas vão para trás. Apesar de que existe sim hérnias anteriores, são bem raras. Hoje, semana passada mesmo eu atendi uma paciente assim, e é uma lesão assim pouco sintomatológica, porque para frente não tem muitas estruturas que ela pode comprimir. Tem, mas não que vão te dar um sintoma assim doloroso, tá? Então, como essas hérnias, a maior parte delas são posteriores, me faz muito sentido, é muito plausível que você evite todo e qualquer movimento que possa aumentar essa projeção posterior. E a gente sabe, pela biomecânica, e aqui eu não vou entrar muito a fundo também para não separar todo mundo, mas a gente sabe na biomecânica que quando você faz um movimento de se curvar para frente, seja a flexão da cervical, seja a flexão do tronco ou da própria lombar, você projeta esse disco mais posterior. Tá? Talvez mais para um lado, mais para o outro, mas mais posterior. Então, uma das principais e mais óbvias indicações é evitar esse movimento, que a gente chama de flexão, mas principalmente ele passivo, ou seja, só o peso do seu corpo cedendo ao segmento. Por que, Murilo, passivo? Qual é a diferença de outras? Olha, existem várias diferenças. Várias diferenças. Quando você faz uma lesão com uma hérnia de disco, você treinar, reabilitar, recuperar o movimento de flexão é importante. Na fisioterapia, no tratamento, você precisa. Mas a pessoa que está em casa, nesse momento, descobriu uma hérnia de disco e não sabe o que fazer, a primeira coisa é evitar o movimento de flexão. Em contrapartida, por mais que te doa, por mais que te deixe um pouco desconfortável, o movimento de extensão, que é esse movimento de se jogar para trás ou ficar em pé, se essa hérnia tiver de fato comprimindo o nervo, tem uma chance maior de descomprimir. Não é tão simples assim, não é tão óbvio assim, você ir lá e agora ficar fazendo extensão de tronco e achar que isso vai resolver. É óbvio que não. Mas o objetivo desse tópico é explicar o que jamais fazer, ok? O mais importante de todo esse processo que envolve o que não fazer e o que fazer é quando a gente recupera o movimento do cliente, buscar os movimentos funcionais. Quais são, Murilo? Os movimentos que a pessoa usa ao longo do dia. Eu diria aí tranquilamente 90% da população faz esse movimento de se curvar, por exemplo, para amarrar o calçado, pegar um objeto, alguma coisa, de um mecanismo não tão ideal para a fase da hérnia que ela está. Tá? Os estudos já mostram que não existe o movimento correto ou um melhor movimento, vamos dizer assim, para se curvar. Você pode se curvar de várias formas.
contanto que você esteja bem adaptado a isso. Que é uma coisa que eu brigo muito no meu consultório, tá? Inclusive é um ponto que eu coloquei aqui dentro dessa questão do tratamento, tá? Muitas pessoas, por exemplo, pessoas que trabalham na lavoura, na agricultura, trabalham no campo, elas trabalham curvadas. E não necessariamente porque elas trabalham curvadas, elas vão ter dor lombar ou ter hérnia de disco. Por que isso, Murilo? Porque não é o trabalho de fato que vai gerar a hérnia de disco, não é a tua postura, não é o teu movimento repetitivo do trabalho, não é. Por mais que pareça lógico, não é. É a capacidade que o teu corpo tem de se adaptar ao seu trabalho. Parece meio besta isso, mas é óbvio. Você pode fazer um movimento de se curvar milhões de vezes, contanto que a sua biomecânica, o seu sistema, a sua biotensegridade, o seu equilíbrio corporal esteja adequado, aquele movimento ele é saudável. Por que ele é saudável, Murilo? Que no momento que você faz a flexão da coluna, toda a flexão da coluna, você tira a carga temporária dos ligamentos da coluna, você melhora a flexibilidade deles, você melhora a irrigação dessa musculatura, você melhora a mobilidade dos segmentos vertebrais. E a mesma coisa quando você faz a extensão, ou a inclinação, ou a rotação do tronco. Então, mover a coluna nos eixos de movimento, nos planos de movimento, é bom, mas você precisa estar bem adaptado. E a pessoa que tem um histórico de hérnia de disco, que tem esse desequilíbrio, não é uma coisa tão interessante. Então, esses cuidados básicos com as posturas deletérias, como o curvar-se, ou a postura de manter, se a pessoa tem uma hérnia de disco verídica, tá? Como eu falei, manter barriga para cima, deitado de barriga para cima, não é uma postura muito boa. Ou quando vai se levantar e flexiona o tronco, ou quando vai fazer um movimento, por exemplo, está em pé, né? Fazer um movimento repetido em rotação. Fazer esses movimentos com uma hérnia aguda, com uma hérnia compressiva, não é benéfico. Não é benéfico. Tá? Se você tem de fato uma hérnia verídica. E eu estou deixando bem claro isso porque a maioria das pessoas tem dor lombar e vai achar que não é para fazer isso. E isso não é verdade. Tá? Você tem que ter entendido tudo o que eu falei lá atrás da hérnia para realmente saber se você pode ou não fazer. Tá bom? E aqui eu cheguei num ponto, tá? Como eu falei que o trabalho não gera lesão, né? Isso é um ponto que eu acho bem importante. O trabalhar não machuca. Lembro de um cliente que me falou isso uma vez e que me impactou, porque era uma pessoa muito simples, né? Trabalhar não mata, não machuca. O que machuca de fato é quando o indivíduo está mal adaptado ao trabalho. Existe sim um trabalho fora do normal, né? Exorbitante, as pessoas que trabalham com uma carga absurda. Isso sim machuca, é óbvio. Mas um trabalho bem executado, bem cuidadoso, não vai gerar isso, tá? Não importa se você é doméstica, se você é pedreiro, se você é fisioterapeuta também força a coluna, não vai machucar. O que machuca é se você está mal adaptado. E agora, eu cheguei acho que no ponto que eu gosto mais da live, que é um ponto em que eu vou contar uma realidade que poucos profissionais, eu garanto que a maioria das pessoas que estão vendo essa live não ouviu. Só se ouviu de mim lá no consultório, mas não ouviu ainda em relação a outros profissionais, que é o poder da nutrição no contexto da hérnia de disco. Eu vou dar no contexto da hérnia de disco, tá? Eu vou falar um pouquinho do lombar, mas no contexto da hérnia de disco, tá? O que eu quero mostrar para vocês em relação a isso é o seguinte. Vocês já entenderam que a hérnia de disco vem desse desequilíbrio da coluna, que é da biotensegridade alterada. Agora, eu não falei para vocês quais são, na maioria das vezes que vem no meu consultório, os grandes causadores desse desequilíbrio. E é por isso que eu entrei no tema de nutrição. Não tinha como eu fazer essa live sem falar desse fator. Por quê? Pensa comigo. Para que você tenha o equilíbrio da coluna adequada, os músculos, os segmentos ali tem que estar tudo bonitinho, certo? Pois é. Para que esses músculos profundos, pequenininhos, e aqui você que é profissional fique atento, para que esses músculos pequenininhos da coluna, que estabilizam a coluna enquanto você se move, então para mover você usa um músculo, para estabilizar você usa outro. Né? Todos eles meio que são para as duas funções, mas tem uns que são mais especialistas numa coisa que a outra, entendeu? Esses músculos pequenininhos ficam muito próximos das vértebras, dos ossos das vértebras, ok? Pois é, só que em cada osso desse, em cada segmento da coluna, a gente chama de segmento metamérico ou segmento medular também, dependendo da nomenclatura e do entendimento, mas imagine, em cada região dessa coluna chega um nervo, ou vários nervos. Esses nervos vêm de vários tecidos do seu corpo. Eles vêm da pele, para dizer para você que está com dor naquela região, que tem um calor ou que está frio, como está agora, né? Mas também tem nervos que vêm dos órgãos, das vísceras, certo?
que vem lá do seu intestino delgado, vem do seu intestino grosso, vem do seu fígado, vem do seu estômago. Então você nunca talvez parou para pensar que o intestino delgado, por exemplo, o som deve ter falhado um pouquinho aí. O intestino delgado, por exemplo, ele está nessa região mais do meio do abdômen. Esse intestino delgado, para que ele funcione, ele precisa receber um comando e ele precisa mandar uma informação acerca de como estão as coisas ali dentro. O nosso corpo é uma empresa que funciona redonda. Todo mundo faz e todo mundo mostra o que está fazendo. Mais ou menos assim. Para que ele mostre como essa situação está funcionando, ele vai ter que ter aferências, ou seja, ele vai ter informações que ele captura e manda para o sistema nervoso central, e ele vai receber eferências, comandos, ordens. Então aqui vai mandar uma informação e vai receber também uma informação daqui. E esse sistema fica se alimentando. Tudo isso só acontece porque tem fios que conectam essas informações, que são os nervos. Então você tem um nervo, por exemplo, que é chamado nervo esplânico lombar, que é responsável, por exemplo, por inervar o intestino delgado. Inervar uma parte dele, ou melhor dizendo, uma função dele, tá? Existem várias inervações, eu não vou entrar muito em mérito dessa situação, porque senão fica muito técnico para todo mundo, tá? Mas esse nervinho danado, ele vem mais ou menos na tua lombar, ele entra na lombar mais ou menos entre a primeira até a terceira lombar, às vezes até na quarta. Mas vamos considerar que o intestino delgado, ele é inervado por nervos que saem da região lombar. E o grosso, o intestino grosso, é inervado por nervos também que saem da região lombar ali, mas um pouquinho mais embaixo, ao nível da quinta, quarta, até no número 1 do sacro. Isso quer dizer o que para você? Bom, que se todo problema intestinal que você tenha, seja lá uma inflamação por intolerância à lactose, por intolerância ao glúten, seja um foco parasitário, seja uma intoxicação alimentar que você tem, seja talvez você que já tem uma doença, como a doença de Crohn, uma retrocolite, né, uma síndrome do intestino irritável, não interessa. Se você tem algum problema em alguma víscera, essa víscera vai reportar uma informação lá na sua coluna e da sua coluna vai lá para cima, para ser interpretado. Correto? Deu para entender? Pois é, só que nesse meio caminho, nesse problema, quando o seu intestino, e aqui especificamente o intestino delgado, ele manda uma informação lá para a sua coluna de um problema, ele fica bombardeando, ele fica lá assim, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, bombardeando aquilo ali, enquanto você manter a inflamação. Então, enquanto o seu intestino estiver inflamado, o seu intestino grosso estiver inflamado, e ele ficar bombardeando a sua coluna, aqueles músculos pequenininhos que eu falei agora há pouco, tá? Não vão funcionar. E aí tudo cai por terra. Para e pensa comigo. Você vai lá no Pilates, você vai na academia, você vai na fisioterapia convencional, faz o fortalecimento, faz a hidroterapia, tá fazendo musculação, seu personal trainer tá acompanhando você, tá fortalecendo a sua coluna, e você não melhora da sua hérnia de disco verídica. Você não melhora no tratamento da fisioterapia da hérnia verídica, tá? Por que não melhora, Murilo? Porque quem deveria segurar aquela musculatura, aquela região do disco, aquela hérnia que está migrando para a coluna, que está comprimindo o nervo, quem deveria segurar aquele segmento para manter ele firme, estável, forte, manter ele numa posição que não comprima o nervo, não está segurando. A gente diz que a estabilização ativa da coluna se foi. E aqui eu dei um exemplo que combina com a parte nutricional. Por que a parte nutricional é importante? Justamente porque se você tem inflamações crônicas intestinais, por maus hábitos alimentares, por inflamações crônicas, por falta de cuidado com a sua alimentação, você vai ter um fenômeno na sua coluna chamado de hipermobilidade lombar. Ali na lombar, né? Pode ser na cervical também. Mas enfim, sempre que esse nervo perturba a sua coluna, a sua lombar vai estar hipermóvel, excesso de movimento. E infelizmente, você não vai estabilizar aquele segmento nunca. Automaticamente, vai estar sempre com dor e a sua hérnia sempre agudizando. Parece muito distante isso, né? Parece muito distante, mas não é. Quer dizer que você cuidar da sua alimentação, comer alimentos corretos, cortar alimentos pró-inflamatórios, ajuda no processo da hérnia? Sem dúvida. A gastrite também? Essa foi uma pergunta também, ó. A gastrite, Murilo, também tem relação? Sim. Sim, porque todo o trato digestivo, tanto o estômago quanto o começo do trato digestivo, do duodeno, também tem relações com a estabilização lombar. Em outras vias, vou dar aqui esse a mais, então, já que me pediram isso.
O estômago, por exemplo, assim como todos os órgãos abdominais, eles estão relacionados a um músculo da respiração, que é o diafragma, o músculo diafragma. Então, quando você tem uma gastrite, uma úlcera, uma inflamação no estômago, esse músculo ele fica desequilibrado. E como ele fica desequilibrado, ele não estabiliza essa região. E o diafragma ele estabiliza praticamente metade daqui do tórax para baixo até o começo da sua lombar. Poxa, se ele não estabiliza a sua lombar, automaticamente ela vai trabalhar mais. E se ela trabalhar mais, ela perdeu aquele equilíbrio, aquela biotensegridade. Com isso, ela vai desgastar mais. Com isso, ela vai ter mais degeneração. Com isso, futuramente você pode ter uma hérnia de disco. É esse o maior número de dores lombares que eu tenho no consultório. Não são hérnias verdadeiras. É raríssimo as verdadeiras. E mesmo as verdadeiras têm relação com o que eu acabei de falar. Mas as pessoas muito antes disso têm dores lombares, não tratam, não cuidam, não entendem da conexão com a questão nutricional e acabam sofrendo a vida inteira com tratamentos que não fazem um bom resultado. E aqui eu já entro no tópico seguinte, que é o tratamento que funciona. Qual realmente é o tratamento que funciona? Bom, a primeira coisa que eu quero que você entenda, não existe tratamento sem bom diagnóstico, tá? E o diagnóstico, ele vem da palavra a palavra diagnóstico, ela simboliza concluir um conceito, uma ideia, um raciocínio, que é feito a partir de achados. Não basta, e aqui escreva o que eu estou dizendo, não basta você fazer uma radiografia da coluna, uma ressonância da coluna, ver uma degeneração, ver um bico de papagaio, ver uma hérnia de disco, ver um abalamento e dizer assim, esse é o motivo da minha dor lombar. Não, isso é muito pouco, isso é só um achado. O paciente que chega no meu consultório em questão de 5 ou 10 minutos, eu dou 20 achados para eles. Achados. Diagnóstico, às vezes eu levo a segunda sessão. Por que em 5, 10 minutos eu dou 20 achados e às vezes eu levo 2 sessões para achar a conclusão? Porque esses achados são como peças de um quebra-cabeça, que eu preciso ainda organizar no tabuleiro para saber aonde é o lugar de cada uma, para daí ver a imagem e te dizer, tá aqui, seu problema começou por uma intolerância à lactose. É muito difícil falar isso e é muito difícil tu bater no martelo e dizer que é isso. E o pior, fazer o cliente mudar o hábito alimentar, dar um tratamento para o intestino e ele dizer assim, porra, tô sendo lombar. Essa parte ela é complicada. Então quando eu falo tratamento que funciona, não é o meu tratamento. É um tratamento multiprofissional que vai da avaliação de vários profissionais. Pode ser um nutricionista, porque agora você entendeu onde ele entra. Pode ser o fisioterapeuta, porque você entende que ele participa do processo de movimento. Pode ser o médico, se for de fato uma hérnia de disco de verdade, porque o médico tem como especialidade ver alterações na estrutura. O fisioterapeuta tem como especialidade ver alterações na função. Pode ser o educador físico? Pode ser o educador físico, porque ele tem a visão do que é um movimento normal. E ele vai saber se esse movimento não está tão normal e se essa biotensegridade pode ou não estar alterado. Talvez não saiba a causa, porque não é o papel dele, mas ele vai ter uma visão. Pode ser vários profissionais. Você precisa entender que o objetivo de você conectar pode ser o dentista, como eu acabei de ver aqui o meu colega colocando aqui embaixo. Pode ser o dentista, porque você já viu em outra live minha como que um problema dentário vai gerar dor lombar. Qual é a conexão, Murilo? Vai lá no meu canal do YouTube, olha a live e aprende. Sim, os seus dentes podem dar dor lombar e eles podem agravar o histórico da sua hérnia de disco. Pode, por que não? E aí, quem sabe você precisa realmente tratar com o dentista um problema de uma hérnia de disco? Sim, porque aquela hérnia não é causa, ela é sequela. Hérnia de disco não aparece na sua coluna, ela não brota. Não existe isso, ela aparece mediante uma somatória de mecanismos, tá bom? Então é muito importante você entender isso. Então o tratamento que funciona é o tratamento multiprofissional, com profissionais que tenham essa visão macro de que o sistema é interligado, de que as pessoas têm uma conexão uma com a outra. Não tem como ser diferente, tá? E aqui eu ainda estou falando o seguinte, o sistema, você como pessoa é um sistema. Existem outros sistemas, mas não é motivo para a live de hoje, tá? Bom, pessoal, e o outro ponto, que é o último ponto da live antes da abertura para as questões, já que a gente está aí com um pouco menos de 10 minutos para fazer o fim dela, que é a manutenção. Todo mundo que tem uma hérnia de disco me pergunta, Murilo, e agora? O que eu faço? Bom, fiz o tratamento com o médico, não era cirurgia, deu tudo certo, ele falou que só uns remedinhos, mas a fisioterapia ia resolver. Fui lá no teu consultório, tratei as causas, tá tudo lindo, maravilhoso. Show de bola, mas eu preciso manter.
Não preciso manter? Eu não preciso manter essa coluna forte porque ela perdeu a qualidade do disco, o disco dela gastou, o osso às vezes dela desgastou, né? Os músculos ficaram fracos e tudo isso virou uma bagunça. Virou uma bagunça, tá? E agora a gente tem que retomar gradativamente o aprendizado neuromotor daquela região. Opa, olha bem, aprendizado neuromotor. Por quê? Quando você tem uma lesão, não importa qual lesão seja, tá? Você vai perder a capacidade de se mover com aquela estrutura adequadamente. E o seu corpo, aqui em cima no sistema nervoso central, ele vai criar um novo drive de movimento, um novo mecanismo. E esse mecanismo precisa ser ajustado durante o tratamento, após o tratamento e na manutenção. Então, quando você chega nesse processo, e aqui agora um pouquinho especial para os profissionais que trabalham com a manutenção, que são os profissionais de educação física, entender que para você fazer uma boa manutenção, você precisa entender da biomecânica falha daquela região e saber como prevenir esse processo, tá bom? E aqui interessante assim, ó, cada profissional tem uma visão, tá? Cada profissional tem uma visão. O médico, ele vai ter a visão associada mais à estrutura. Então, o desenho da vértebra, o desenho do disco. O fisioterapeuta vai ter uma visão um pouquinho mais voltada para o prejuízo daquele movimento, o como ele não está indo bem. E o educador físico tem uma visão mais voltada a como aquele movimento pode ser elevado a uma nota 10, a uma nota 20. Fazer esse cliente que saiu de uma dor muito forte na coluna, passou por um tratamento e agora ele precisa voltar ao esporte dele, voltar à rotina dele. Você não pode ser um bibelozinho, você paciente, não pode ser um bibelozinho que agora, meu Deus, eu tratei minha coluna, agora eu tenho que ficar aqui sentadinho, retinha, bonitinha, porque senão vai machucar. Não pode! Você precisa ir lá fazer um trabalho de manutenção, promoção, potencialização. Lá na academia, lá no treinamento funcional, no Pilates, no personal trainer, com qualquer profissional, fazer essa manutenção com exercícios que promovam essa qualidade, tá? E o profissional de educação física tem essa qualidade para fazer. Tem uma pergunta, amor? A Tamara pediu sobre a ingestão de líquidos. Então, a gente sabe, Tamara, que o disco intervertebral, a cada momento do seu dia, ele vai trocando fluidos conforme o impacto mecânico. O senta, levanta, sobe e desce, né? E de manhã, sobretudo, esse disco ele incha, ele aumenta. Porque ele absorve muito líquido. Para quê? Para manter a nutrição do núcleo pulposo, do disco ali dentro, né? E também manter a integridade das estruturas. O ser humano, ele é 80% água, então ele precisa disso. O disco também. Mas entenda que de nada adianta o cliente se hidratar bem, ele ter uma boa alimentação e tudo mais, se ele não tiver estruturas que sustentem essas vértebras sem a compressão mecânica naquele segmento. Senão esse líquido ele vai aumentar e vai extravasar da forma. E aqui que vem o processo de manutenção, tá? E eu acho interessante esse processo de manutenção porque muitos profissionais que trabalham com essa região, trabalham com esses clientes, e aqui eu garanto, se você for numa academia e pegar 200 clientes na academia, 150 no mínimo têm hernia de disco, sintomatológica ou não. E esses que não têm sintomatológica, eu garanto, não estão fazendo absolutamente nada para prevenir e manter esse negócio. Por quê? Porque o profissional que atende eles não tem a visão mecânica da situação, não tem a visão biomecânica, não entende da correlação com relação à estrutura, não entende qual é o exercício que é mais indicado ou menos indicado. E é por isso que você vai para a academia feliz da vida fazer exercício e às vezes sai pior. E aí chega no meu consultório, como eu cansei de ver. Não é por ineficiência do exercício, não é porque o exercício é ruim, não é por isso. É porque o profissional que te recebeu lá, ele talvez não fez uma avaliação sua, não entendeu, vamos dizer assim, qual é a causa real daquele mecanismo e está só aí fazendo treinamento normal para todo mundo. Não, as pessoas não são iguais. A pessoa que tem uma hérnia de disco num nível leve, um pequeno abaulamento que não comprimiu o nervo totalmente, só está fazendo uma compressãozinha no tecido dural, ele deve sim receber um treinamento personalizado, ele deve sim ter os exercícios direcionados, tá? Tem que ter, não tem como ter outro jeito, né? A questão que ela colocou aqui agora para mim, ó, o caso de hérnia, o cliente já acorda com a dor. Claro que sim, porque como o disco ele aumenta, ele distende, ele se alastra, vamos dizer assim, pela hidratação dele, sim, o cliente pode acordar com a dor. Mas tem um detalhezinho que talvez as pessoas não sabem. Quando você acorda com a dor, quer dizer que o estupim causal desse problema, o que está começando esse problema, muito provavelmente está funcionando à noite. E que coisas funcionam à noite? Toda a reparação do sistema do trato digestivo, do trato metabólico, do sistema neurológico. Então pode ser pela compressão mecânica? Pode.
Pode ser pela inibição do seu intestino? Pode. Pode ser por um problema dentário que piorou? Pode. Bom, pessoal, a gente está encerrando a live. Por incrível que pareça, eu tenho 20 segundos. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou comigo aqui a live. Teria agora as questões das dúvidas, mas eu vou abrir uma caixinha de pergunta para vocês para ter essa livezinha gravada aí e as dúvidas esclarecidas, tá bom? No mais, muito obrigado para quem compareceu. Várias dúvidas vão surgir, eu respondo todo mundo na caixinha. Um abraço!